porque aquele que de antemão os conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que esse seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Você também já leu esse versículo e ficou tentando entender o que ele realmente queria dizer? Se você já viveu algo parecido, esse vídeo é para você. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a verdade que existe por trás de Romanos 8, 29. Antes de começar esse vídeo, eu já queria te pedir para você deixar um like aqui, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificações para ficar ligado aí em todos os vídeos que vão chegando toda semana. Esse é o canal Viva o Plano A, eu sou Jader Colombino e é um prazer ter aqui você junto comigo. Esse versículo de Romanos 8, 29, eu costumo dizer que é um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Porque eu acho que esse versículo, ele sintetiza, ele resume muito o grande propósito da nossa vida. Romanos 8, 29, ele resume o motivo de nós estarmos aqui, o motivo de nós termos sido criados. E eu acho que não dá para a gente viver uma vida completa, não dá para nós vivermos o nosso propósito de forma completa sem nós passarmos pela verdade que está descrita em Romanos 8, 29. E eu queria destacar com vocês algumas coisas que eu aprendo com esse versículo para a gente aprender juntos aqui nesse vídeo. E a primeira delas é: Ele te conheceu sempre. Porque lá no início do versículo ele fala: pois aquele que de antemão os conheceu. Então a primeira coisa que a gente pode aprender aqui é que Deus sempre nos conheceu. A Bíblia fala que antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, Ele já conhecia a gente. Ele já tinha nos conhecido. Então Deus, Ele sempre nos conheceu. Ele sempre soube quem nós éramos. Ele sempre sonhou com as nossas vidas. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Ele sempre te conheceu. Ele sempre sonhou com você. Ele sempre sonhou como seria a cor do seu cabelo, como você seria, o seu tipo físico, a sua personalidade. Ele já sonhava com você em formar a sua identidade. E Ele te criou, Ele te formou de uma forma única e singular. Não existe ninguém nessa terra que seja exatamente como você. Você é único e Ele sempre te conheceu. E o versículo continua e fala, pois aquele que de antemão vos conheceu, também os predestinou. E a segunda coisa que eu aprendo nesse versículo é que nós fomos predestinados pelo Senhor. O Senhor já tinha, antes de nós termos sido criados, Ele já tinha um destino. Ele já tinha um lugar para nós chegarmos, sabe? Ele já tinha algo que Ele queria que nós alcançássemos aqui nessa terra e de volta para os céus, de volta para a eternidade. Então o Senhor, Ele já tinha um destino para as nossas vidas. Ele já tinha predestinado as nossas vidas. Jader, você acredita que se nós somos predestinados, aquilo não tem jeito, vai acontecer na nossa vida independente de qualquer coisa? Não, eu acredito muito na nossa vontade, nosso livre-arbítrio, sabe? Deus, Ele tem um destino desenhado para mim e para você, mas nós temos algo que nós chamamos de livre-arbítrio e nós podemos escolher o que nós queremos. Se nós vamos querer chegar ao destino que Ele desenhou pra gente, ou se nós vamos querer optar por um caminho mais fácil, pegar um atalho ou viver algo que não seja o plano dele. Então, entenda algo, o Senhor, Ele predestinou você. Ele tem um destino, Ele tem um plano A, um propósito original e perfeito para a sua vida. Essa é a segunda verdade desse versículo. E a terceira coisa que eu aprendo é para ser conforme a imagem de Jesus. E eu queria parar nessa parte para ser. Porque algo que hoje a sociedade tenta muito colocar na nossa mente é que nós precisamos ter. Só que na verdade Deus nos chamou não para ter, Deus nos chamou para ser. Deus nos chamou para ser filhos. Deus nos chamou para sermos pessoas únicas, pessoas singulares. Ele nos chamou para ser alguém. Seres humanos.
Não é verdade? Então, algo que esse versículo nos ensina é que o nosso chamado não é para ter coisas, mas para nós sermos alguém. Nós sermos um bom marido, nós sermos bons cristãos, sermos uma boa esposa, um bom filho, um bom discípulo, um bom profissional. Nós fomos chamados para ser alguém, sabe? Para transformar essa sociedade, para transformar esse mundo, sabe? Através do nosso exemplo, através da palavra de Deus. Então nós fomos chamados para ser, né? E não para ter. E isso fala muito sobre a nossa identidade. Porque antes de você ter um propósito, antes de você transformar pessoas, antes de você querer mudar ambientes, você precisa ser. Você precisa ser na sua intimidade, íntimo de Deus. Você precisa saber quem você é. Então, algo que esse versículo me ensina é que, antes de tudo, eu preciso ser alguém. Quarta coisa, eu preciso ser conforme a imagem de Jesus. E aí entra aqui a questão de que nós fomos chamados para sermos a imagem e semelhança de Cristo. Alguém que é conforme é alguém que tem a mesma forma. Alguém que meio que foi colocado numa forma e que quando sai é igualzinho, é semelhante, é conforme, tem a mesma forma, tem o mesmo padrão. Então, o grande chamado de Deus, o grande propósito de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos conforme a imagem de Jesus. Que nós tenhamos as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, a mesma fala, que nós sigamos o exemplo de Cristo. Eu gosto muito do movimento Jesus Cop, o movimento do Douglas Gonçalves e da Val, porque eles pregam exatamente isso. Seja uma cópia de Jesus, seja semelhante a Ele. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos comissionados para sermos conforme a imagem de Cristo em tudo que nós fizermos. E a quinta coisa é que nós fomos chamados para sermos conforme a imagem de Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui está uma chave muito importante, né, desse versículo, porque eu não sei se você sabe, mas Jesus, ele era o único Filho de Deus, ele era o Filho unigênito do Pai. Mas quando Jesus ele vai para a cruz, ele dá a oportunidade para nós de sermos adotados pelo Senhor. E a partir desse momento, nós deixamos de ser simplesmente qualquer pessoa para nós sermos filhos de Deus. E Jesus deixa de ser o único filho para ser o primeiro filho, o primogênito, e nós sermos os próximos irmãos. Nós somos os outros irmãos, né? Os outros filhos de Deus, irmãos de Cristo, semelhantes ao primogênito. Então, o desejo do coração de Deus é que nós sejamos uma grande família de muitos irmãos semelhantes ao primeiro. Que todos nós sejamos irmãos mais novos de Jesus e venhamos a copiar ao nosso irmão mais velho nas nossas atitudes, nossa forma de falar, de agir, de pensar. Então, o grande propósito, a grande vontade do coração do Senhor é que a gente seja uma grande família de muitos irmãos semelhantes a Cristo Jesus, semelhantes ao primogênito. Essas são algumas verdades que eu consigo absorver desse pequeno versículo de Romanos 8, 29. Você percebe que quantas verdades a gente consegue absorver de apenas um versículo. E eu creio muito que esse versículo de Romanos 8, 29, ele traduz o nosso propósito coletivo e universal como cristãos. Todo aquele que professa a fé em Jesus, todo aquele que crê em Deus, todo aquele que é discípulo de Jesus, existe um propósito para a sua vida. Existe um propósito universal. Um propósito que esse propósito é o meu, esse propósito é o seu, esse é o propósito de todo mundo que vai assistir esse vídeo. O nosso propósito coletivo e universal, ele é o mesmo. Romanos 8, 29. Nós sermos uma família de muitos irmãos semelhantes a Cristo Jesus, iguaizinhos ao nosso primeiro irmão, Cristo Jesus.
Eu espero muito que esse vídeo possa ter abençoado a sua vida, possa ter feito você entender esse versículo que é tão precioso da palavra de Deus, que eu confesso ser um dos meus versículos favoritos da Bíblia, porque eu acho que ele traduz muito da nossa missão, do nosso propósito aqui na Terra. Se você foi abençoado por esse versículo, deixa aqui embaixo, comenta aqui se você já conhecia, se você já entendia esse versículo. Eu quero muito saber qual é a sua opinião, o que mais chamou a sua atenção aí sobre essa passagem de Romanos 8:29. Não esquece também de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? Ativar o sininho também para você receber as notificações. Sai vídeo novo toda segunda-feira, então vai ser muito legal se você ativar, porque aí você não perde nenhum vídeo que vai estar aparecendo aqui pelo canal. Me segue também lá no meu Instagram, é @jadercolombino, porque lá eu também posto diversos conteúdos, diversas mensagens que eu tenho certeza que podem abençoar a sua vida. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha abençoado muito a sua vida e a gente se vê aí num próximo vídeo. E não se esqueça, viva o plano A, viva o seu propósito de forma completa. Deus te abençoe!